e eu percebi que ela não estava rendendo o que deveria, ela não estava nem fazendo gelo. E foi aí que a geladeira funcionou como eu queria, sem precisar trocar o motor por um maior. Forneci os dados que eu descobri, que eu consegui para solucionar meu problema. E aí pessoal, beleza? Nós vamos fazer uma atualização na van e vamos mostrar para vocês agora. Eu vou virar a câmera aqui e vou ir explicando para vocês do que se trata. Vamos modificar essa bichinha aqui, ó, a nossa geladeira, que por enquanto está trabalhando em 220. Até tá com as nossas coisinhas aqui dentro, que a gente deu uma saidinha. Só água. Nós vamos transformar ela para 12 volts, tá? Eu vou tirar ela daqui agora, vou levar lá para dentro. Vou explicar até de umas modificações que eu já tinha feito nela. Aqui eu botei um capacitor de partida, a ventoinha, e aqui um fiozinho para poder ligar a outra ventoinha, mas eu acabei não colocando. Ó, pessoal, para converter ela a gente comprou esse motor aqui, ó. Acho que aqui na caixa diz todos os dados dele, ó. Esse aqui então é o ZH25G, que diz que é apropriado para esse tamanho de geladeira. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui com a mão. Aí, ó. Tá aí o bichinho. E as conexões, ele vem com um manualzinho até bem simples. Uma folhinha só. Esqueminha de ligação, ele dos outros modelos que são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou instalar esse aqui. Eu não tenho equipamento para fazer essas instalações de solda de gás e tal. E até porque aqui tem um porém, ó. Se você for ler aqui, ó. Tá vendo que ele diz aqui, ó? Esse gás ali, esse ali é o R134, é diferente do que a geladeira usa. A geladeira usa o R600A. Então tem que fazer modificação na geladeira para poder usar esse motor aqui. Bom pessoal, tá aqui a geladeira, peguei de volta lá com o rapaz que instalou. A instalação elétrica tá assim, porque eu pedi para ele não fazer, que eu mesmo quero fazer. Mas tá aqui, ele soldou o tubinho aqui, ó. Aqui também, deixou o conector aqui para onde ele testou. E agora eu vou fazer a instalação elétrica certinho. Vou soldar esse fio, vou isolar, vou tirar esse terra que não precisa aqui. Então vou fazer a instalaçãozinha, botar a ventoinha. Que esse motor aqui, ó, é obrigatório ter ventoinha, ele não funciona sem. É incrível, se tu ligar sem, ele liga e desliga. Aí se tu bota a ventoinha, ele liga e funciona normal. Então eu vou instalar tudo. Agora vocês vão ver como é que vai ficar pronto. Aí pessoal, terminei de botar a ventoinha aqui, conectei todos os fios, ó. Tudo certinho, já prendi com cinta plástica. Liguei ela e olha aqui o consumo em 12 volts. Aqui é a bateria que eu tô ligando, ó. 345. Olha esse consumo, gente, 2.4 ampere. É muito menos do que ela consumia antes. Aí pessoal, voltei aqui, faz uns 10 minutos já que ela tá ligada. Vamos medir de novo. Aí, agora ela estabilizou, ó. 3.1, 3.2 ampere. Vou inverter aqui que ficou o contrário. 3.3 ampere, 3.2. Ela ficou nesse valor aí. Então é isso aqui que ela consome em marcha. Depois dela já tá gelada, né? Então eu acho que é isso aqui nosso parâmetro agora. Pois é, pessoal. Parecia ali que tava tudo certo, né? Mostrei a corrente ali, tudo funcionando. Mas não tava. Vou contar pra vocês o problema que aconteceu. Eu comprei esse motor aqui. Tá aqui o modelo dele, ó. É um ZH25G, tá? Ele tem 2,5 centímetros cúbicos. É o que ele consegue deslocar de massa a cada ciclo de cilindro, tá? Para quem trabalha com isso sabe usar esse valor. Eu não trabalho com isso, deixando bem claro aqui, tá? Então o que eu fiz? Eu comprei esse motor e levei para um rapaz que trabalha com refrigeração trocar ele para mim, até porque eu não tenho ferramentas para fazer esse tipo de coisa. E o que aconteceu foi que ele me trouxe, eu fiz os testes que vocês viram agora antes no vídeo ali, de corrente e tudo, e eu percebi que ela não estava rendendo o que deveria, ela não estava nem fazendo gelo. Ela não conseguia congelar nada que eu botasse no congelador, nem água. Então eu não consigo botar um pedaço de carne e congelar ali. Daí eu fui revisar. O meu irmão trabalha com refrigeração, só que em nível industrial, não é dessa linha branca que a gente chama. Então ele me deu uma mão, a gente estudou um pouco. Eu já tinha estudado um pouco na faculdade, só que eu nunca tive prática com isso, né? Aí eu decidi, não, vamos ir atrás, vamos descobrir o que houve. Daí a gente começou a revisar essas conexões aqui, porque o que foi? Essa geladeira aqui, ela usa o gás R600A, que é um gás até inflamável. E
esse compressor aqui funciona com o R134. Então são gases diferentes, com propriedades diferentes. Então tem que fazer existe um procedimento chamado retrofit que tem que fazer, que tu lava o sistema com outro gás para limpar, para tirar até o resquício de óleo do outro compressor anterior. Tem que trocar o filtro secador, tá? E o compressor, a princípio. Só que existem mais diferenças do que só isso. Em algumas geladeiras funciona bem tu fazer só esse serviço do retrofit, a lavagem e a troca, e funciona bem. Só que esse caninho aqui, ó, o capilar, ó, ele tem bitolas, o furo dele tem tamanho diferente para um gás e para o outro. E para o R134 ele tem que ser um pouquinho maior do que para o R600. Quem trabalha com refrigeração sabe disso. Pode até comentar aí embaixo aí para ajudar o pessoal. Eu não trabalho com isso, eu não sei exatamente qual é a diferença, mas eu sei que tem essa diferença pelo que eu estudei. Então isso afeta o rendimento da geladeira. Só que não foi exatamente de cara esse o nosso problema. O nosso problema foi aqui, ó. Essa solda aqui, ó, ficou vazando. Aí ficava escapando gás. Então daí eu conversei com o cara lá, eu levei pra ele, ele ressoldou, ele teve que soldar até aqui embaixo, se você tá vendo, ó. Ele veio, segundo ele, veio com o nípel do motor trincado. Ele é expandido ali, né? É botado um flangeador para que tu possa enfiar o tubo dentro e soldar. Eu acredito que no processo de flangear, ele deve ter trincado. Isso já vem com o motor, tá? Então ele conseguiu soldar até embaixo, estancou o vazamento ali, fazendo testes lá, ele consegue ver. Aí ele colocou essa válvula Schrader aqui de trabalho, pôs o gás nos padrões que tem que ser e me entregou ela. Realmente, estava gelando, beleza, só que não tinha o rendimento que eu queria. E aí, o que eu fui fazendo? Fui revisando tudo. Aí, conversei com meu irmão, aí ele disse, cara, pode ser que a carga de gás não tá certa pro sistema que tu tem, já que é uma adaptação. Aí ele me emprestou aqui o manifold, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A gente conectou ele aqui, pra nós ver a pressão de gás, como é que tava. Eu consegui negociar uma garrafinha de gás, esse aqui tá sem a válvula, tá? Pra quem trabalha com isso sabe que vai uma válvula específica aqui pra poder ligar no manifold. A válvula eu peguei emprestada. Essa garrafinha eu comprei com outro pessoal de refrigeração, até ela é de R22, mas ela foi lavada e tá com 134. Que diz que vai 16 gramas nela, ela tem um adesivinho aqui, ó. Aí, ó, que diz, ó. Só que como o gás é diferente, a proporção é diferente, não adianta. Então eu peguei aqui uma quantia maior, tem umas 100 gramas aqui. E eu fiz uma super carga de gás nela. Eu botei mais gás do que devia, e daí ela vai começar a congelar esse tubo aqui. E daí aqui, ó, pelo manifold, ó, aqui a pressão que tá no momento com ela desligada, ó. Ó, nós estamos com 40 PSI. Aí eu fui ligando ela e fui ajustando a pressão até chegar no ponto que tava aquecendo aqui como deveria, que aqui não tava congelando. Seria a carga de gás ideal para a configuração que nós tínhamos. E mesmo assim o rendimento não tava como eu queria, ela não congelava. Aí, claro, tem outras opções de ter sido o problema. Pode ter umidade no sistema, tá? Pode ter obstrução do capilar, pode ter acontecido na solda. Pode ter umidade, que a umidade causa obstrução nele, né? Ainda tenho isso pra ver. Só que daí eu descobri uma coisa, gente. Eu tava revirando pela internet e eu descobri que tu pode mudar a rotação desse motor. E aí que tá o pulo do gato. O compressor que eu tirei dali, eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui o compressor, eu guardei ele na caixa do original. Deixa eu tirar. Ó, tá aqui as especificações dele. Tá vendo que ele é ali, ó, SZ45? Esse aqui tem 4,5 centímetros cúbicos de deslocamento. Ele desloca muito mais gás por si. Isso já é um indício de que ia dar problema. E eu não me liguei nisso quando eu comprei. Então eu já vou dar uma dica pra vocês. Tentem pegar compressores mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Mas a minha principal dica é essa agora. Vamos pro computador aqui, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Então, pessoal, eu fui pro computador e comecei a revirar para achar o fabricante dele. E eu descobri que é essa tal de Woma aqui, ó. O que que acontece? O pessoal que no Brasil compra esse motor, arranca a etiqueta e põe a etiqueta deles ali, ó. E aí tu não consegue saber quem é o fabricante. Mas eu revirei aqui e encontrei. Ele fabrica esses outros modelos que estão aqui, ó. Inclusive um equivalente àquele que eu tirei. Só que daí, ó, o segredo que eu queria falar é isso aqui, ó. Aqui estão todos os detalhes do motor e tal. É isso aqui, ó. Observem essa tabela aqui, ó. Olha essa rotação dele aqui, ó. 2000 RPM. Ele transporta 153 BTUs hora, tá? E 2,9 ampere. Dá uma variaçãozinha. Se vocês olhar o comecinho do vídeo onde eu medi a corrente, tu vê que ele estava trabalhando em 2000 RPM por causa dessa corrente. Nesse motor aqui, né? Que é o meu. E olha só se ele sobe a rotação para 3.500,
vai aumentar o consumo, óbvio, mas olha aqui a quantidade de BTUs. Aumenta praticamente 100 BTUs. E o motor que eu tirei, que seria equivalente a esse, olha só a potência aqui, ó, 252 BTUs hora também, ó. E se tu for ver o consumo, é bem equivalente, ó. Então eu teria que aumentar a rotação. E isso aqui é uma coisa que ninguém conta. Quando eu comprei o motor, ninguém disse que dava para trocar a rotação, e nem que tinha como. Aí nesse anúncio aqui, eu descobri que dá, e descobri como. E é muito simples, olha só. Agora ali para baixo tem uma tabela, e eu vou explicar como é que é. Vou voltar pro computador aqui. E olha só, isso se aplica para outros modelos também, tá? Aí vamos rodar a tabela aqui, ó. Ah, aqui ele mostra também a potência de consumo e tal. Vamos rolar a tabela. Aqui, ó, ele explica como é que é. Olha só, olha esse diagrama aqui, ó. Tá vendo que aqui é o termostato, que é o que liga e desliga o motor quando chega na temperatura, que é ali o botão interno da geladeira. Ele liga no C e no T, né? E aqui, ó, tem esse resistor aqui com uma linha, tá? Isso aqui é um resistor que pode variar, o número 8. Ele tá sendo abordado aqui, ó. Olha só essa tabela aqui, ó. 51 ohms, tu vai trabalhar em 2100 RPM. 100 ohms, 2200 RPM. E aqui tu vem subindo, ó. Algo próximo de 1 kΩ, tu vai estar aqui, ó, entre 3200 e 3300 RPM, né? E é esse aqui o segredo, gente. Quando eu botei esse resistor, eu aumentei a rotação do motor e aumentei a capacidade de transporte térmico dele. E foi aí que a geladeira funcionou como eu queria, sem precisar trocar o motor por um maior. E olha só como é que liga ele, ó. Esses dois fios aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse fio branco e esse fio azul aqui, que estão na minha mão, tá vendo os dois aqui, ó? Eles vêm de dentro da geladeira, lá do termostato. Quando a geladeira tá muito quente, ela conecta um no outro, né? Fecha um curto e a geladeira liga. Quando ela atinge a temperatura, ela dá um estalinho, desconecta um do outro e a geladeira desliga. Eles ficam conectados aqui, onde tá essa garrinha vermelha, né? O azulzinho pluga ali. E o outro aqui e falha do meio. O que que faz para mudar a rotação? Tu liga um fio aqui, que eu botei essa garrinha, e aqui tu bota um resistor, ó, componente eletrônico, um resistor. Ó. Vou ver se eu consigo mostrar bem para vocês as cores do que eu usei. Acho que não vai dar para ver, não, porque é muito próximo. Mas esse aqui eu usei um resistor com as cores marrom, preto, vermelho, dourado, tá? Isso quer dizer que é um resistor de 1 kΩ, tá? Pela tabela, eu vou trabalhar algo próximo de 3100 RPMs. Como é que eu ligo ele? Ó, uma perninha dele tá ligada nesse fio, tá? Olha, nesse fio cinza, que eu vou ligar aqui, ó. Ó, liguei nesse terminal aqui, que vem lá de cima. E a outra perninha dele, eu ligo nesse resistor aqui, ó, nesse fio aqui, que liga ali, ó. Então ele fica em série com o termostato. Só isso, só um resistor em série. Vem do termostato, entra no resistor, do resistor sai para o conector da placa. Isso aumenta a rotação do motor, aumenta a capacidade de transporte. Caso vocês tenham problema de rendimento, talvez isso possa ajudar. Essa é uma informação que eu não achei em lugar nenhum, por isso que eu estou fazendo esse vídeo explicando, porque realmente eu não vi vídeo de ninguém falando sobre isso e que isso pode afetar. Então se o caso do técnico de refrigeração disser que o compressor está com baixo rendimento ou ele é muito pequeno, talvez isso possa te ajudar. No meu caso ajudou. Só que aqui durante o processo, minha ventoinha que ficava aqui, ó, queimou agora há pouco. Tá aqui até na minha mão, ó, fica com o LEDzinho que dá o feedback. Então eu vou trocar ela agora, vou remontar tudo aqui direitinho e vou mostrar pra vocês funcionando. Aí pessoal, botei a ventoinha aqui, ó, prendi com cinta plástica aqui. Conectei ela aqui onde o manual manda, tá? Exatamente como o manual manda. Essa minha aqui precisa que tenha ventoinha para funcionar, senão ele entra em proteção, tá? Tem alguns módulos desses aqui que não é obrigatório ter, mas eu recomendo pôr, tá? A minha é obrigatório ter, senão ele não funciona. Tá aqui o resistorzinho, ó, como eu falei, ó, tá vendo? O fiozinho azul, ó, sai daqui, aqui, liga no resistor, ó, passa por ele, volta no outro fio e liga lá onde liga, ó, o termostato. Por enquanto eu vou deixar assim só pra vocês verem, depois eu vou melhorar isso aqui. Vou ligar ela pra vocês verem agora. Ela já tá com a bateria aqui, ó. A bateria tá no carregador ali. Ó, pressão aqui. Botei o meu multímetro aqui, ó, pra vocês verem a temperatura dentro da geladeira agora, ó, 20 graus. Eu desliguei ela ontem de noite, porque eu vi que a ventoinha parou. Ela tá desligada. Ó, tá aí o fiozinho, tem até uma água, uns negócios aqui que eu deixei pra testar. Vamos ligar ela. Tá ela aí perto dos 5. Vamos fechar aqui. Ela partiu. Ó, ponteiro começando a descer a pressão aqui, que é a pressão de retorno, né?
que é que tá ligada, só a azul. Ó, ligou aqui, ó, ventoinha ligada. Então vamos deixar ela gelar agora, para vocês verem qual pressão de retorno eu tô usando, tá? Tem que esperar ela ficar mais gelada. Ó, faz só uns segundinhos que eu liguei ainda. A pressão já ficou ali, mais ou menos 10 PSI. A temperatura tá caindo, ó. Eu vou tirar o multímetro daqui para mostrar a corrente para vocês. Olha aí, pessoal, vamos ver a corrente de consumo aqui. Aí, ó, 4.4 amperes. 4.5. Se tu for olhar pela tabela, é exatamente a rotação que eu falei. Então tá aí, pessoal, ó. Já caiu a pressão aqui, ó, quase 5 PSI. Temperatura interna, ó, menos 9.7. Isso faz o que? Uma meia hora que eu liguei. Ó. Já criou gelo aqui, ó. Tá escuro, mas criou gelo aqui em roda já, ó. Então, acho que é isso. Só para desencargo de consciência, pessoal. Aqui, ó. Temperatura do motor, ó, 44 graus. Ele pode ir até 75, né? E aqui dentro, ó, não faz uma hora que ela tá ligada ainda, tá? 15 graus aqui na parte de baixo. E ali em cima, ó, lá onde eu tô botando o laserzinho, menos 16, ó. Eu acho que é isso. Então, pessoal, vocês viram a corrente ali, né? 4.5 ampere. Eu tô trabalhando entre 3.000 e 3.500 RPM. E pode ver, ó, que eu tô entre os 4.9 e os 4.1 ampere. Então, realmente, eu consegui trocar ele pra cá, tá? Então ele está trabalhando um pouquinho acima aqui, ó, de 220 BTUs hora. Então olha só, vamos voltar aqui. Ó, eu estou usando um resistor de 1K, então ele está aqui, ó, próximo de 3.200 RPM. Talvez ele tenha um intermediário, talvez não. Então se não tiver, ele vai estar trabalhando aqui, ó, 3.200 RPM aqui embaixo. Tem outra coisa importante que vocês podem fazer nesse motor também, que é configurar quando vocês querem que ele comece a proteger a bateria. Porque vocês não podem descarregar demais a bateria, tá? Se ela descer abaixo de um mínimo, você vai danificar ela. Isso todo mundo que tem motorhome já sabe. E tem como tu configurar este parâmetro. Ele não é fixo de fábrica. E aqui é via resistor também. Vou virar a câmera aqui e vou explicar pra você. Olha só, nessa tabela aqui, ó, fala no item 9 aqui, ó, que se tu for olhar, é esse resistor aqui, ó, que fica entre o C e o P, tá vendo? Esse resistor aqui, ó. Se tu botar esse resistor, aqui diz quantos kilo-ohms ele deve ter, ó. E aqui, ó, voltagem out, que é quando ele vai cortar, o V-cut out. Qual a tensão mínima? Sem o resistor, ela só vai parar o compressor quando a bateria estiver em 9.6. Então, se tu quer proteger tua bateria com menos, tu pode colocar, tipo aqui, ó. Tu quer que ele pare de ligar a bateria em 10.5, que isso aqui já seria uma bateria totalmente vazia, 10.5. 11 kΩ. Recomendo usar aqui, ó, 11, 33 kΩ. Então tu pode botar esse resistor aqui, ó, e configurar quando tu quer que ela faça o cut off. Isso é outra coisa que eu também não vi ninguém falando em vídeos, então tô colocando aqui pra vocês. Essas tabelas aqui, não adianta eu deixar link, porque com o tempo o link fica quebrado e não dá pra ver depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou filmar agora as tabelas bem de perto, essas duas aqui. E uma outra que eu mandei pro meu irmão até, eu vou colocar aqui, eu vou deixar no vídeo, que daí você dá pausa e assiste, tá? Vou colocar agora. Ó, essa aqui são as configurações básicas de rotações dos motores, tá? Essa é a tabela básica que é fornecida. Essa aqui é a tabela básica de configuração do motor, para te poder configurar as partes ali, ó. Ó, vamos filmar mais de perto para vocês poderem ver. Essa tabela aqui, ó, é a tabela que eu achei um pouquinho mais completa, que ela dá os outros parâmetros aqui, ó, mas são os mesmos dados, tá vendo? Só que é um pouquinho mais completa. Aqui, ó, o esquema de ligação é exatamente o mesmo, tá? Aqui, RPMs, a tabela bem mais completa, ó. Deixa eu rolar aqui. Ó, configurações de RPM bem mais precisas, tá? Aqui embaixo tem o que significa cada pisco da lâmpada. Tá tudo em inglês, mas aí você joga no Google e você traduz. Aqui as configurações elétricas do motor desse lado, ó. E é isso aí, tá aí os dados que ninguém fornece. Bom, tá aí, pessoal, forneci os dados que eu descobri, que eu consegui para solucionar meu problema, para vocês poderem ter mais dados para poder fazer os de vocês um pouco melhor, para vocês conseguirem até configurar melhor o sistema de vocês, ter mais desempenho, tá?
Porque por padrão, se você liga direto o termostato, ele vai ficar sempre na rotação mínima, tá? Vou voltar para a geladeira ali, terminar o que eu tenho que fazer, ajeitar aqueles fiozinhos e instalar lá na van de volta. Peguei o fiozinho ó, que conecta no que desce do termostato e aqui conecta no motor. Aí eu interceptei o fio aqui dentro e botei o resistor, ó. Marrom, preto, vermelho, dourado, ó. 1K, tem até uma tabelinha aqui, ó, que eu costumo usar, ó. Aqui, ó. Marrom, preto, vermelho, 1 kΩ, dourado é a tolerância, né? Daí eu só vou passar uma fitinha aqui, puxar essa mangueirinha pra cima e botar ele no lugar. Tá aí, pessoal, conectei aqui, daí, ó, o fiozinho faz a volta ali por trás, tá ali o conector branco que emenda, ó, no termostato que entra pra dentro da geladeira lá, ó. Então, o princípio é isso, aqui é a luzinha de status, se der algum probleminha ela pisca. Tá aqui os fios que eu já tinha botado pra ligar ela, estão até com terminaizinhos. Eu vou tirar agora aqui o manifold e vamos instalar lá na van. Agora, definitivamente, ela vai pra Malu. Queria agradecer aqui meu irmão, que eu azucrinei ele com isso aqui, essa semana. Até ele é membro aqui do canal, apoia nossas loucuras também. Se vocês quiserem também apoiar nossas loucuras, clique em ser membro aí, tem uns planos bem legais. E se inscreve aí no canal, publica isso aqui no grupo de motorhome lá, ou para aquele teu amigo que trabalha com refrigeração. Vai que daqui a pouco aparece alguém aí com um motor desse, ele já sabe como dar um gásinho a mais nele ali. Agora vamos botar isso aqui lá na van. Aí, já trouxe a geladeira aqui pra dentro. Trouxe a Mari também. Ah não, ela veio sozinha. Tamo no escuro aqui agora, porque eu tenho que conectar a geladeira ali. Aí eu tive que modificar, né? Porque ela ligava aqui, ó. Eu tenho uma tomada aqui, ó. Que aí já derivava o fio que vem pra cá. Como não vamos mais usar, eu vou deixar essa tomada aqui, vai ficar aqui embaixo, escondidinha. E eu derivei um fio daqui, ó. Dessa tomada 12 volts eu já trazia um fio bom pra ela aqui, ó. E daí eu botei ele aqui nesse sindal, ó. E daí daqui vai, esse aqui volta para a tomadinha aqui da frente. E a geladeira, daí eu ligo os dois aqui. Por isso que tá tudo desligado, para eu poder ligar ela agora. Então eu vou posicionar a geladeira aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu prendo ela aqui agora. Hora da verdade. Abemos papa? Luz tem, ó. Já liguei a força. Aqui daí, ó como é que ficou ali, ó. Ficou parafusadinho no sindal ali. Aqui como é que tá a bateria. Agora vamos tentar ligar. Vamos ver. Ligou. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Mas ligou. Ó, deu uma quedinha ali, ó, porque já é noite, tá chovendo. E tá 3 dias com o carregador desligado, então as baterias estavam sem carregar, né? Bom, agora eu vou prender no lugar porque ela tá frouxa ainda. Aí a Mari tá ali, ó, ajeitando as coisinhas. Vamos botar a casa em ordem, né, Mari? Terminei de fixar a geladeira, ó. Fiquei de mostrar como é que prende. É assim, ó. Tá vendo? Aqui eu deixei o LEDzinho até, eu vou prender ele depois, eu não sei bem como é que eu vou fazer. Mas aqui, ó, esse Lzinho aqui, ó, é o parafuso na estrutura. Até deu essa rachadinha aqui antes, mas eu botei um parafuso aqui já faz tempo, segurou bem. Porque tem um outro aqui, né, por aqui. E aqui é o parafuso onde vai o pezinho da geladeira. Esse parafuso aqui, onde tá essa porca, é fixo da geladeira mesmo. Aqui vai um pezinho de rosquear. Então aqui é o parafuso nesse L, e esse L é o parafuso aqui. Aí lá atrás ela fica só apoiada, né? Aqui também, ó, tem um pezinho. E do outro lado aqui eu prendo assim, ó. Tem essa lata em formato de L que entra ali, ó, naquela coluna que ela tem. Parafuso aqui nesse parafuso Phillips. E ali tem uma porca, tá vendo? E esse parafuso passa aqui, ó. E daí ele aperta essa lata contra a outra e puxa ela pra baixo. Então eu prendo ela desse lado aqui e lá. É assim que ela não se move aí. Foi assim que eu prendi. Bom, pessoal, acho que a saga da geladeira acabou, então esse vídeo vai ficando por aqui. E... segue o baile. Isso aí.